No dente 17, vamos demonstrar a técnica operatória do preparo overlay metal free. O primeiro passo é demarcar a aresta mesiodistal da cúspide não cêntrica vestibular, a aresta mesiodistal da cúspide cêntrica, que é a lingual. Depois, para cada cúspide, nós vamos marcar na aresta triturante, entre a vertente e a crista, no sulco divisor de cúspide, nós vamos marcar os 3 sulcos, a localização para o preparo dos 3 sulcos de orientação para a redução da vertente triturante da cúspide mesiovestibular. Depois na aresta triturante da disto vestibular e entre vertente e crista da cúspide disto vestibular. Então nós vamos ter sempre 3 sulcos de orientação para cada cúspide. Entre vertente e crista, na aresta triturante, no sulco divisor de cúspide. O sulco de orientação preparado no sulco divisor de cúspide, ele é comum tanto para a cúspide mesiovestibular quanto para a cúspide disto vestibular. Então nós temos, olha, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Da mesma forma, passamos para as vertentes triturantes da cúspide cêntrica, entre vertente e crista marginal e no sulco divisor de cúspide, que no caso do molar superior, ele é oblíquo. Depois na aresta triturante da cúspide e entre vertente triturante e crista marginal distal. Lembrando que a redução oclusal para um preparo do tipo overlay metal free, nós vamos promover uma redução uniforme, tanto para a cúspide cêntrica quanto para a cúspide não cêntrica, numa profundidade de redução de 1,5 milímetro. Para a execução desses sulcos de orientações, nós vamos utilizar a broca 3069 e vamos colocar a broca paralela à vertente triturante e vamos executar o sulco de orientação, de forma que esse sulco seja preparado com a profundidade de uma broca inteira. Depois de preparado os sulcos de orientações nas vertentes triturantes das cúspides não cêntricas, vamos executá-los nas cúspides, na vertente triturante das cúspides cêntricas. Com um detalhe, sempre em profundidade, uma broca inteira. Tá? Se eu aprofundar um sulco com meia broca, eu não vou ter depois a redução necessária para a estabilidade estrutural da minha prótese, que vai ser construída sobre esse preparo.
Bom, depois de executados os sulcos de orientação, passamos à redução. Vertente mésio-lingual da cúspide mésio-vestibular, broca paralela à vertente e rompimento da crista marginal mesial pelo lado vestibular. Vertente disto-lingual da cúspide mésio-vestibular até nivelar com a profundidade do sulco de orientação que foi executado no segundo passo. Depois, vertente mesiolingual da cúspide disto-vestibular e vertente disto-lingual da cúspide disto-vestibular. Da mesma forma, até nivelar com o sulco de orientação, a profundidade do sulco de orientação. Lembrando que não podemos modificar a direção do sulco divisor de cúspides. Depois, vertente mesiovestibular da cúspide médio-lingual até nivelar com a profundidade do sulco. Depois, vertente disto vestibular da mesma cúspide. Lembrando que o sulco divisor de cúspide em molares superiores, pelo lado lingual, ele é oblíquo, voltado da fóssula distal, tendo uma direção mésio-lingual. E, finalmente, redução da vertente triturante da cúspide disto-lingual. E redução da crista sempre lembrar que toda redução da superfície da coroa do dente tem que se levar em consideração a morfologia do dente que está sendo preparado. Terminada a redução das vertentes internas ou triturantes, nós vamos agora executar a redução da vertente lisa. Como o meu preparo é um overlay, eu vou reduzir a vertente lisa da cúspide cêntrica e da cúspide não cêntrica. Então, primeiro, eu venho e delimito a área correspondente à vertente. Lembrando que a redução restringe apenas a superfície da vertente lisa. Eu não posso estender a minha redução nem para a face vestibular e nem para a face lingual. Lembrando que a vertente lisa de cúspide cêntrica é maior do que a vertente lisa de cúspide não cêntrica. Então, esta é a área delimitada para a vertente lisa da cúspide cêntrica. E esta é a área delimitada
para a vertente lisa da cúspide não cêntrica. Então essa tem uma altura cérvico-oclusal menor do que a lisa da cêntrica. Depois que fizemos isso, para cada cúspide eu tenho na vertente lisa também a orientação de sulco para o preparo da vertente lisa, tanto da cúspide não cêntrica quanto da cúspide cêntrica. Então eu venho e marco para que eu não erre. Se eu tenho referência que me orienta esses procedimentos operacionais, eu vou chegar no final com o meu preparo com a característica final recomendada. Então eu venho agora com a 3069, com o corpo da broca, e chamo a atenção para um detalhe, morfologicamente falando, vertente lisa de cúspide cêntrica e vertente lisa de cúspide não cêntrica são superfícies expulsivas da coroa do dente. Então, nós vamos limitar a redução seguindo a própria inclinação que estas vertentes apresentam. Então, a broca deve apresentar para a redução e formação dos sulcos de redução um paralelismo com essas vertentes lisas. E aprofundamos 1,5 mm na altura do vértice da cúspide ou da aresta mesiodistal. Seguindo a morfologia do dente. Executamos os sulcos de orientação por vestibular e lingual, respeitando a área de volume de cada vertente. Sempre trabalhando com o corpo da broca. Nunca vamos trabalhar com a extremidade da broca para o preparo do sulco de orientação e a execução da redução destas vertentes lisas. E sempre também 1, 2, 3, 1, 2, 3. 3 sulcos para cada vertente lisa. Então nós temos aqui a orientação dos sulcos para a redução dessas vertentes lisas. E agora, com a broca na mesma posição, vamos remover essas cristas, deixando com que a vertente lisa seja reduzida, acompanhando a sua própria inclinação. Depois de reduzir a vertente lisa, podemos voltar na vertente triturante e acertar para que a aresta mesiodistal dessa cúspide cêntrica não seja modificada de posição. Vamos agora à redução da vertente lisa da cúspide não cêntrica, com a broca paralela à vertente.
mesmo procedimento. E aqui nós temos então a redução da vertente lisa, da cúspide cêntrica e não cêntrica. O nosso próximo passo é o preparo do degrau ou ombro reto na vertente lisa da cúspide cêntrica e não cêntrica. Para a execução desse procedimento, nós vamos utilizar a broca 31, que é uma broca cilíndrica de extremidade arredondada. Então, o ângulo formado entre o corpo e a base da broca é um ângulo arredondado, porque é aquilo que eu disse. Preparo para prótese do tipo metal free, ângulos internos diedros e triedros são ângulos arredondados. Então nós vamos utilizar a broca agora paralela ao plano de inserção, que é paralela ao longo eixo do dente no sentido vestibulingual e paralela a plano vertical traçado pelas proximais. Nós temos a posição correta da broca de acordo com o plano de inserção necessário para a execução do preparo. E vamos utilizar meia broca em profundidade, porque é uma broca calibrosa, para que nós preparamos o degrau na vertente lisa da cúspide cêntrica e na vertente lisa da cúspide não cêntrica. Executado o degrau na vertente lisa da cúspide cêntrica, passamos para a execução do degrau na vertente lisa da cúspide não cêntrica. Lembrando que em profundidade axial, meia broca. Executado o degrau, nós vamos passar para o próximo passo, que é o rompimento do contato interproximal. O rompimento do contato interproximal é executado com a broca 3203. Vamos utilizar de uma matriz de aço, e essa matriz de aço venha proteger o dente vizinho, para que nós possamos então simplesmente romper o contato interproximal entre o dente vizinho. Então, de lingual para vestibular, nós passamos e rompemos o contato. Executado o rompimento do contato interproximal, olha, broca passa livre pela região do contato entre os dentes vizinhos e não comprometemos no rompimento do contato, a face vestibular. Na região distal é superfície aberta livre, não é necessário execução desse procedimento operatório. Passamos agora para a broca 31
31 e vamos executar o preparo da caixa oclusal. Lembrando que esse dente é um dente que tem 4 cúspides, então a forma geométrica de contorno é de meia lua para cada cúspide. Todos os preparos do tipo intracoronário, em que nós vamos executar o preparo de caixas oclusal, então nós precisamos, no preparo dessa caixa oclusal, estabelecer o contorno geométrico na forma de meia lua. Primeiro passo do preparo da caixa oclusal é utilizar a broca inclinada no sentido mesiodistal em 45 graus e paralela ao plano de inserção no sentido vestibulingual, que é o longo eixo do dente, e vamos promover a abertura, que é simplesmente executar uma canaleta mesiodistal para que eu tenha acesso para o preparo dessa caixa proximal. Depois de executada a abertura, que a profundidade completa a redução do terço oclusal, que é a área operável no sentido cérvico-oclusal, executamos com a broca agora paralela ao plano de inserção em todos os sentidos, vestibulingual e mesiodistal, e acertamos a forma de contorno de meia lua para a parede vestibular, para a parede lingual, onde elas vão apresentar 4 meias luas entre si, 2 vestibulares e 2 linguais, porque o dente em questão é um dente morfologicamente tetracuspidado. Então, preparado a caixa oclusal, vamos preparar a caixa proximal, mesial e distal. Do lado distal, nós temos um acesso livre, a face distal está livre. Então nós podemos vir com a broca e entrar de distal em direção axial para a abertura dessa caixa. Eu posso vir nesse sentido e fazer a abertura. Quando eu tenho o dente vizinho e que eu não tenho acesso com a broca pela proximal, eu desço no volume da broca pela oclusal. Até a profundidade de 2/3 ou envolvendo parte do terço cervical, se a minha coroa é uma coroa curta ou se tem comprometimento no terço cervical no cárie. Executado a abertura da caixa proximal, mesial e distal, vou agora definir a forma de contorno da parede vestibular, lingual, gengival e axial dessas caixas, com a broca paralela ao plano de inserção. Nunca posso esquecer que a broca tem que estar paralela ao plano de inserção, que é o plano que vai orientar depois a inserção e a desinserção da minha prótese, quer dizer, a acomodação e a retirada da minha prótese desse preparo. Como eu já rompi o contato interproximal, então eu tenho acesso livre para executar a definição das paredes da caixa mesial, vestibular e lingual. Mas se eu não tenho domínio ainda
e achar que eu posso passar a broca e comprometer a distal do dente mais anterior, eu protejo ainda, porque daí eu posso ir lá e a minha broca não vai encostar na proximal do dente visível. Então, meu preparo agora já apresentou todos os detalhes de redução. Nós vamos agora dar o acabamento nesse preparo. O acabamento é em baixa rotação, utilizando as mesmas brocas na mesma sequência. Dou a definição de acabamento dessas vertentes triturantes, deixando a superfície reduzida, mas com a mesma característica do dente antes de ser preparado, só que um pouco mais lisa e mais plana. Depois, vertente lisa da cúspide, vertente triturante da cúspide cêntrica, vertente lisa da cúspide cêntrica, vertente lisa da cúspide não cêntrica, passamos para 31 e vamos definir parede vestibular e lingual da caixa oclusal, dando o acabamento da forma de meia-lua. Para cada cúspide. Lembrando que também no acabamento a broca tem que estar trabalhando segundo o plano de inserção. Então eu não posso esquecer do plano de inserção. Depois, alisamento da parede pulpar. A parede pulpar vai apresentar perpendicular ao plano de inserção ou à superfície oclusal. Parede vestibular e lingual com conicidade negativa, quer dizer, expulsiva de dentro para fora, em torno de 6 graus, podendo chegar até 10 a 12 graus. Depois de dado o acabamento da caixa oclusal, vamos para a caixa proximal. Definimos parede vestibular, parede axial, distal, parede lingual e parede gengival. Tanto na caixa oclusal quanto na caixa proximal, ângulos internos todos arredondados, mas a própria broca já me oferece essa condição de acabamento. Definida a caixa distal, passamos para a caixa mesial. Parede gengival plana paralela a pulpar, parede vestibular e lingual da caixa proximal, conicidade negativa, para oclusal, parede axial mesial e parede axial distal, conicidade positiva para oclusal. Depois de dado o acabamento, usamos uma broca 3113, que é em forma de chama, e vamos arredondar os ângulos na região de flancos. Então é entre o degrau e a parede lingual,
Então não pode ter também ângulo vivo nessa região. Arredondar ângulos na região de flancos. Então esse ângulo que está nítido entre o degrau e a parede vestibular, olha, ele não pode ficar vivo. Então eu venho aqui com a broca em forma de chama e dou uma arredondada nesse ângulo, para que eu tenha uma melhor acomodação do material que vai construir a minha prótese. E arredondamento dos ângulos na região de flancos. Aqui ainda é mais perceptível, ó. Então esse ângulo ele precisa ser arredondado. É o ângulo entre a parede igual e o degrau na vertente lisa da cúspide cêntrica. Outro ângulo na região de flanco. Arredondar, olha o ângulo entre o degrau e a parede vestibular. Então também deve ser arredondado. E ângulos também na região de flancos. E as arestas oclusais, elas também devem ser arredondadas. Então, entre a vertente lisa e vertente triturante, nós vamos com a broca 3113 e arredondamos essas arestas. Meu preparo não deve ter ângulos internos vivos, e nem cavo superficial, e nem aresta viva. Tudo deve ser arredondado para a prótese metal free. E aí eu tenho concluído o preparo do tipo overlay para metal free. Terminada a redução, eu preciso observar que o meu preparo tem que ter a redução necessária para satisfazer os 4 requisitos mecânicos, que são, primeiro, retenção e resistência, que nós vamos conseguir na área de superfície preparada das caixas, oclusal e proximal, entre paredes divergentes, axiais, vestibular e lingual. Nós vamos ter, além da área de superfície, no meu preparo, paredes com altura suficiente para satisfazer o requisito retenção e resistência, para que a ação de forças oblíquas ou horizontais que vai incidir nessa prótese não promover o deslocamento dessa prótese. Satisfeito o requisito mecânico, retenção e resistência, nós vamos observar estabilidade estrutural. Então, o meu preparo tem que ter uma redução oclusal suficiente para que a minha prótese tenha espessura suficiente, recomendada, para resistir à ação das forças mastigatórias. Satisfeito esse requisito, nós vamos observar se também no nosso preparo houve, satisfeito o requisito preservação da estrutura dental remanescente. Se analisarmos as estruturas dentais remanescentes, vamos observar que nenhuma superfície do dente preparado ficou sem resistência, podendo vir a trincar, fraturar, durante os procedimentos operacionais seguintes, ou mesmo quando a minha prótese já estiver pronta para ser cimentada sobre esse dente preparado. Satisfeito esse requisito, vamos observar se existe o quarto requisito, que é integridade marginal. Para um preparo para a prótese do tipo metal free overlay, que é um preparo MOD com proteção de cúspide cêntrica e não cêntrica, a linha de término precisa apresentar com a superfície preparada, quer dizer, a linha limítrofe entre a superfície preparada com a superfície não preparada, se ela está nítida, viva
né, regular e com ângulo aproximado de 90 graus em toda a sua extensão marginal, quer no degrau, quer parede vestibular lingual e parede gengival, caixa mesial e caixa distal. Esse requisito, então, observado está satisfatório, o nosso preparo está concluído.